Oi pessoal, eu estou gravando esse vídeo para dar mais uma explicação de como a gente calcula limites, né, quando a gente tem o gráfico da função e também para explicar um pouquinho mais sobre limites. Então eu vou pegar esse exemplo aqui, né, que está lá no nosso livro, é um exercício. Eu tenho aqui a minha função g de x, o gráfico da minha função g de x, né, que é essa coisa aqui, tá? E eu vou calcular alguns limites. Então, o primeiro deles é o limite quando x tende a menos 2 da função g de x. Então, antes de mais nada, né, esse valor aqui, esse menos 2, ele vai ser dado no exercício. Né? O exercício sempre vai pedir para encontrar o limite da função quando x tende a algum valor. Né? Quando x tende a menos 2, quando x tende a 2, quando x tende a 1, quando x tende a 0 e assim por diante. E aí, para cada ponto, a gente vai ter que analisar o limite. Então, nesse caso aqui, x tendendo a menos 2, então onde é que está o menos 2? Né? O menos 2 ele vai estar aqui. Eu tenho 0, menos 4, então aqui está o menos 2. E aí, analisar esse limite, né, quer dizer o seguinte, qual é que é o comportamento da função g de x quando o x se aproxima desse valor menos 2. Então, se eu pegar aqui, né, x se aproximando de 2, por exemplo, se eu pegar esse valor aqui, de x, o valor de f de x é esse valor aqui, né, que é mais ou menos 2,5. Se eu pegar um valor mais próximo aqui de x, né, o valor de f de x vai ser esse valor aqui. Tá? Agora, pelo outro lado aqui, se eu pegar esse valor de x, né, o valor de f de x é esse carinha. Se eu pegar um valor mais próximo de menos 2, o valor de f de x é esse carinha aqui. Então, note, né, que à medida que eu me aproximo de x, que eu me aproximo de menos 2 aqui, tá, tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor da função está se aproximando desse valor aqui, que é 2. Né? Então, esse limite aqui vai ser igual a 2. Tá? Um outro exemplo, né, o limite quando x tende a zero dessa função g de x. Né? Quanto é que vale isso? Bom, para x tender a zero, então x igual a zero é esse ponto aqui, né? E aí, de novo, à medida que eu me aproximo de zero, né, o valor da função está aqui, né, tá? Ou seja, cada vez mais se aproximando de zero também. Então, eu tenho duas coisas aqui, né, quando eu escrevo esse limite. Então, a primeira delas é para onde o meu x está tendendo, né, que vai ser esse valor aqui. Então, né, o que está acontecendo com a função g de x quando x se aproxima desse valor aqui, que é menos 2 ou 0, e assim por diante. E o valor disso vai ser, então, o comportamento da função g de x. E o valor da função g de x eu vou olhar aqui no eixo y. Tá? Por exemplo, aqui, para x igual a... Então, 1, 2, 3, para x igual a 4. Né? O valor da função está aqui em cima, que vale... Então, isso aqui é 2, e vai ser 4 também. Tá? Então, o limite quando x tende a 4 da função g de x, isso vai ser igual a 4. Certo? Agora, tem limites, né? Tem pontos, na verdade, onde esse limite aqui pode não existir. Por exemplo, aqui em x igual a menos 4. Nesse ponto aqui, se eu me aproximar pela esquerda, que por valores menores do que menos 4, onde é que está o valor da função f de x? Então vai estar aqui em cima, né? E aí o valor da função vai estar aqui. Então vai estar se aproximando desse valor aqui, que é 6. Então esse valor aqui é 6. Tá? Então, na verdade, esse daqui é o limite pela esquerda, né? Então isso daqui seria o limite quando x tende a menos 4 pela esquerda. E se eu olhar pela direita, né, que é esse limite lateral aqui,
Então, quando x tende a menos 4 pela direita, ou seja, para valores maiores do que menos 4, a função, né, o gráfico da função está aqui, e aí o valor eu vou olhar para cá. Então, né, percebam que ele está se aproximando para esse valor aqui, que é 4. Então, aqui, né, limites laterais distintos. Isso implica, então, que, né, o limite bilateral ele não existe. Tá? Então, analisar limite é isso, né? Nesses casos onde eu tenho o gráfico da função. Eu vou olhar para esse ponto aqui, esse ponto sempre vai ser dado, né? O exercício vai sempre pedir. E aí eu vou ter que analisar quando o meu x fica cada vez mais próximo desse ponto aqui, o que está acontecendo com o gráfico dessa função. Né? Então, por exemplo, aqui menos 4. Quando eu me aproximo de menos 4, o gráfico da função é isso daqui. E eu vou ter que ver, né? Então, se eu me aproximar de menos 4 pela direita, o gráfico está aqui. E aí eu vou olhar aqui no eixo para ver o valor da função. E quando x tende a menos 4 pela esquerda, o gráfico vai estar aqui, né? E aí eu vou de novo olhar aqui no eixo y para ver o valor da função.